Você acha que você está recebendo dividendos todos os meses dos seus FIIs, mas a verdade é que você pode estar sendo enganado, porque tem muito fundo imobiliário por aí distribuindo um lucro que na prática não existe. Dividendos sendo pagos com dinheiro que ainda nem entrou no caixa, ou pior, com o próprio patrimônio do fundo numa espécie de autocanibalização. Enquanto isso, o valor de mercado da cota sobe, o dividendo parece maravilhoso, e você acha que tá tudo bem. Só que por trás desse lucro aparente existe um buraco contábil crescendo, uma dívida oculta aumentando e um risco enorme de desvalorização quando a bomba estourar. Nesse vídeo eu vou te explicar como que funciona essa maquiagem contábil nos FIIs, por que ela acontece, quem ganha com isso e o que fazer para você não tomar um prejuízo que pode pegar muita gente de surpresa. Fala, meu amigo dinheirudo! Conta aqui se você já investe em fundos imobiliários e também como é que você faz para analisar um FII antes de comprar. Ou será que você não analisa direito e fica só de olho nos dividendos, hein? Deve ser isso aí. É raro, mas acontece sempre, né, Bruno? Já te adianto uma coisa, ó, dividendos regulares e constantes não querem dizer muita coisa não, viu? Você pode abrir o site do Investidor 10, escolher um FII para você analisar, descer até aquela parte que tem um gráfico dos dividendos. Aí você vê aquele gráfico bonitão lá que demonstra a regularidade dos proventos. Mas já parou para pensar que os dividendos podem ser consistentes justamente porque o FII está fazendo rolo de forma consistente? Muita gente gosta dos FIIs para poder receber ali uma renda mensal, né? Afinal, quem não gosta de ver dinheiro pingando todo mês na conta, né? Dividendos isentos de imposto de renda, pelo menos nesse ano, né, Bruno? Vamos ver o que vai dar lá o 1503. Tá caindo esse negócio aí. Tomara que sim. E com um retorno que chama a atenção porque dá muito menos trabalho do que um imóvel físico. Não tem aquela dor de cabeça de inquilino, essas coisas. Exatamente, é isso aí. Paz também é uma moeda, né, Bruno? Com certeza. Viu? Só que alguns acabam entrando numa busca cega por dividendos e aí acabam olhando só para eles e não enxergando os perigos de alguns FIIs. O que a gente mais vê por aí são investidores escolhendo fundo só olhando o DY. E o que quase ninguém faz é olhar de onde está vindo esse dinheiro. Essa é uma armadilha psicológica que pode te pegar se você não tomar cuidado. Isso porque tem fundos pagando dividendos acima da capacidade que eles têm de gerar caixa. E eles descobriram como dar uma inflada ali artificial no lucro e assim conseguir gerar um DY que chama muita atenção, né? O que faz a cota subir, atraindo mais gente, trazendo mais dinheiro para dentro do fundo nas próximas subscrições. Aquela famosa maquiada. É isso. E assim o ciclo continua, né? Mas por quanto tempo isso é sustentável, hein? É sobre isso que a gente vai falar agora. Vamos começar falando sobre os FIIs de papel e o truque do regime de competência. Esses são os fundos que investem geralmente em CRIs, né? Os certificados de recebíveis imobiliários. Mas a carteira de um FII de papel também pode conter LCIs, além de outros ativos ali de renda fixa com lastro imobiliário. Mas a gente vai focar aqui principalmente nos CRIs, tá? Que são a parte mais importante desses fundos. Os dividendos que os FIIs de papel distribuem é o lucro que eles tiveram a partir dos CRIs naquele mês, certo? Certo, mas nem sempre. O que alguns fundos estão fazendo é outra coisa, ó. Eles estão reconhecendo como lucro valores que eles vão receber só lá na frente. Um exemplo rápido para você entender, ó. Imagina que um fundo tenha um CRI que promete pagar R$1 milhão ao longo de 10 anos. Daria uma média de 8.333 por mês, se fosse tudo distribuído de forma linear, só para a gente facilitar a conta aqui, tá bom? Mas pode acontecer do fundo receber, digamos, só R$2.000 de pagamento efetivo naquele mês. Só que ele talvez contabilize como receita os 8.333, porque ele está usando o regime de competência. Para você entender melhor como funciona esse esquema, deixa eu só te explicar o que é esse tal de regime de competência, né? O Bruno tá com a cara muito estranha aqui. Viajando aqui. Nesse regime, as receitas e despesas são reconhecidas no momento em que são geradas, independente de quanto dinheiro entra ou sai do caixa no mês. Por exemplo, né, um fundo tem o direito de receber 100 mil em dezembro, ou seja, a competência do recebimento é dezembro. Só que a grana vai cair na conta lá em março do ano que vem, por exemplo. O famoso adiantamento de lucros. É isso, e a contabilidade toda é assim, não tem nada errado nisso, contabilmente falando, sabe? Certo, E com isso o fundo lança essa receita no balanço como se ela já tivesse chegado, né? Sendo que ela ainda está no fiofó da galinha. Existe também o regime de caixa, esse é mais fácil de entender, né? Nesse caso, a receita ou a despesa só é reconhecida de fato quando entra dinheiro ou sai dinheiro da conta, entendeu?
No caso do regime de competência, ele pode virar um problema quando um CRI começa a dar problema lá na frente. E isso, digamos que acontece muito, viu? Talvez o devedor atrase o pagamento, ou pode ser feita uma renegociação, podem ocorrer problemas no projeto que serve de garantia, e também pode ter uma disputa judicial. Tudo isso pode atrasar o pagamento de um CRI e o fundo que segue o regime de competência vai seguir contabilizando a receita como se tudo tivesse normal. Só que o dinheiro de verdade não está entrando. E aí, matematicamente, né, contabilidade tem essas brigas com a matemática, né, Bruno? Uhum. O FII vai estar distribuindo mais dinheiro do que entrou de verdade no caixa. Formidável, né? É isso aí. O problema é o seguinte, né? Se o devedor continuar atrasando ou se ele der o calote, como é que o fundo vai pagar os dividendos lá na frente? A pancada que poderia ser dividida em suaves pancadinhas mensais, ou até mesmo ajudando a manter a transparência das receitas, pode se tornar um rombo do tamanho do mundo lá no futuro. Enquanto isso, o esperançoso, porém desatento investidor segue achando que está ganhando ali um DY gordo, né? Um dividendo gordinho. Só que na prática, ele está recebendo um dinheiro que ainda nem foi pago para o fundo. Além de estar recebendo um dinheiro gordinho, ele tá achando que o fundo tá sadio. Tá Exato, bem, né? exatamente. Esse é o ponto do vídeo, inclusive. Mas aí, ó, o que você não perguntou é o seguinte, né, Bruno? Você tá pagando mais do que tá entrando, da onde tá vindo esse dinheiro? Exatamente. Muito simples. Nada que uma nova emissão de cotas não resolva para alguns fundos. Esse negócio de emissão de cotas aí é um trem muito interessante, tá? E perigoso também. Quando um fundo está crescendo de uma forma sustentável, a emissão de cotas para adquirir novos imóveis é algo muito natural. É tipo o governo imprimindo dinheiro? É quase isso. O problema é se um fundo começa a emitir cotas com frequência e a grana resultante dessas emissões não está se transformando em novos ativos para o portfólio do fundo. Nesse caso, o dinheiro proveniente da emissão de cotas pode estar servindo para pagar dividendos para os outros cotistas. Você conhece algum esquema aí, Bruno, que é onde isso acontece? Aquele ali da TV ali? O da TV. Mas quem dera fosse só nos FIIs de papel. Agora a gente tem que falar dos FIIs de tijolo e o truque da dívida indexada. Os FIIs de tijolo são os que investem em imóveis físicos, você sabe disso, né? Aqui o truque é outro, mas o resultado é o mesmo, lucro artificial. Funciona assim, ó, o fundo compra um imóvel financiado, e até aí tá tudo bem, faz parte, só que a maioria dessas dívidas é indexada, ou seja, tem uma taxa de juros fixa, mais um indicador tipo o IPCA. E quando o IPCA sobe, a parcela da dívida do fundo que acompanha a inflação, você concorda que ela vai crescer também? E esse reajuste é lançado direto no valor da dívida, não como uma despesa mensal no resultado. Por isso, os proventos podem continuar altos no curto prazo, mas a obrigação aumenta e vai precisar ser quitada no futuro. Olha que recurso interessante, né? Se essa parte da dívida aí fosse registrada como despesa operacional, o lucro seria menor. Mas do jeito que alguns fundos fazem, jogando essa despesa para o balanço, dá a impressão que o lucro está maior. É a famosa coxambrada. Pois é, pedaladas contábeis. Ah, olha. Aprendemos com o governo. Isso não dá bom não. É, viu? pois é. Resultado, né? O fundo parece estar super lucrativo, com um dividend yield alto, mas na prática, a dívida está crescendo num ritmo muito maior do que o investidor descuidado está percebendo. Lá na frente, quando essa dívida começar a vencer ou quando os juros subirem demais, o fundo vai ter que escolher entre cortar dividendos, vender imóveis ou fazer novas emissões de cotas para tapar o buraco. E um fator que faz tudo piorar é justamente o ciclo das emissões. Como o dividendo alto atrai novos investidores, o preço da cota sobe. E aí o fundo faz uma nova emissão, capta mais dinheiro, compra mais ativos, distribui mais dividendos, faz uma nova emissão, né? Entendeu, né? E por aí vai. Parece um esquema perfeito. Mas em algum momento o mercado começa a perceber de onde que estão vindo os dividendos. Quando isso acontece, perde-se a confiança, o preço das cotas desaba e o esperançoso, porém desatento investidor, que entrou lá no começo, fica no preju. Agora, o que acontece quando esse ciclo vicioso para? Porque uma hora ele vai parar, né? Pode ser por conta de um calote grande ali num CRI, pode ser por conta de mudança no cenário macroeconômico, pode ser simplesmente porque o mercado vai parar de aceitar esse lucro inflado. Quando isso acontece, a sequência de eventos segue um roteiro muito previsível. Primeiro, o fundo tem que reconhecer esse prejuízo. Aí os lucros contábeis desaparecem e junto com eles os dividendos vão sumir também. E segundo,
o preço das cotas desaba. Porque o mercado, que antes pagava caro por um dividendo ilusório, agora vai começar a reprecificar o risco real daquele fundo. Terceiro, para tentar sobreviver, o fundo pode ter que fazer uma nova emissão de cotas. Mas com o preço da cota lá embaixo, a emissão vai acabar sendo feita a um preço bem mais baixo. E com isso, vai ter uma diluição ainda maior para quem já é cotista. Quarto, se não conseguir captar, o fundo pode ser forçado a vender ativos às pressas, o que geralmente resulta em prejuízo, você sabe, né? Quando você quer vender alguma coisa rápida, é esse o efeito. E isso cria um efeito dominó, né? Menos ativos, menos receita futura, dividendos menores e mais queda nas cotas. E assim vai. E o investidor que entrou lá atrás confiando só no dividend yield vai ficar com uma cota desvalorizada e sem dividendo nenhum. E o sonho da renda passiva vai virar um pesadelo da perda de capital. Tá bom, até aqui eu te mostrei o problema. Vamos agora para a parte mais importante, né? Como é que você, investidor de FIIs, pode se proteger desse tipo de armadilha? Em primeiro lugar, desconfie de dividendos muito acima da média do mercado. Outra coisa, olha o fluxo de caixa, não só o resultado contábil. Se o fundo está distribuindo mais do que gera de caixa mês após mês, você pode ficar esperto. No caso dos FIIs de papel, vale conferir os termos de securitização. Vê lá se o fundo está reconhecendo como receita os valores de CRIs que ele ainda não recebeu e confere também se tem CRIs com alto risco de inadimplência. E no caso dos FIIs de tijolo, fica de olho na alavancagem. Dá uma olhada aí no cronograma das dívidas, vê se elas estão crescendo rápido, se tem correção monetária que não aparece como despesa, se tem dívida vencendo nos próximos anos sem pagar, sem ter caixa suficiente para pagar, né? Essas coisas. E muito importante também, observe o histórico de emissões, porque se o fundo faz várias emissões em pouco tempo e o patrimônio dobrou ou triplicou num período pequeno, avalie aí se esse crescimento foi saudável. Analisa também o prospecto das novas emissões. Isso é para você ver para onde que o dinheiro novo está indo. Será que a grana tem um destino claro? Os ativos já estão definidos? Ou será que o fundo está captando só para depois pensar no que fazer? Outro ponto importante é você acompanhar a qualidade dos ativos. Nos FIIs de papel, vê a qualidade dos devedores dos CRIs. E nos FIIs de tijolo, analisa a vacância, a inadimplência, a qualidade dos inquilinos. Boa parte dessas informações você consegue ver lá também no Investidor 10, né? Quando você entra num FII, tem essa tabela aqui com um histórico de vários fundamentos para você ver o que está acontecendo com aquele fundo no decorrer do tempo. Agora, se você não quiser quebrar a cabeça com toda essa análise, eu sei, tem um monte de gente que não tem tempo, paciência, vocação, intenção, inclusive, né, de viver para isso, porque imagina você fazer uma carteira com 10, 20 FIIs com isso tudo em mente, né? Não é fácil, não. Para você que está nessa situação, você pode contar com a Lumen, que é a nossa consultoria. Se você precisa de ajuda para montar o seu portfólio de forma coerente, né? De forma diversificada para os seus investimentos, clica no link que está no primeiro comentário para a gente falar sobre isso. Agora me conta, o que você acha dos fundos imobiliários? Você investe, recomenda, ou você é mais fã de ações, cripto, sei lá, ou gosta mesmo de renda fixa? Deixa aquele comentário que o Bruno vai falar para você provar que ficou até o final. Vamos de pedalada contábil? Pedalada contábil, será que os gestores de FIIs aprenderam com o governo brasileiro? Se você é inscrito aqui no nosso canal, te vejo no próximo vídeo. Valeu, tudo de bom? Tchau!